Olá! Começando mais um Falando de Saúde. Vou falar sobre a cirurgia mais realizada no mundo, que é a cirurgia de mamas. E aqui do meu lado está o Dr. Paulo Padovez. Olá, Dr. Paulo, como vai? Tudo bem? Como é que vai? Doutor, é verdade mesmo que é a cirurgia mais realizada no mundo? A prótese de silicone que é a cirurgia mais realizada no mundo. E agora, pelo menos no Brasil, a mamopexia com prótese, que são aquelas mamas com flacidez, com a colocação da prótese, é a cirurgia que vem acompanhando a cirurgia de prótese também. Doutor, sempre que a paciente faz uma mamopexia, ela necessariamente tem que colocar a prótese de silicone ou alguns casos que não é necessário? Não, a mamopexia, o que é a mamopexia? É você levantar a mama, voltar ela para a posição original. Então, geralmente você tem que tirar o excesso de pele, porque existe uma flacidez, reposicionar os tecidos granulares e levantar a mama. Essa é uma cirurgia que a gente já fez bastante, é muito utilizada. De uns anos para cá, começou-se a associar a mamopexia com a inclusão de uma prótese de silicone. E eu acho que ganhou a preferência. Então hoje dificilmente, ou a grande maioria, prefere fazer a pexia, quer dizer, o levantamento da mama com a inclusão da prótese de silicone. Você faz uma média de 20 mamopexia com prótese para uma ou duas mamopexias sem prótese. Nossa! Às vezes aparecem alguns pacientes que não querem o silicone. Então você faz a mamopexia sem silicone. O resultado com silicone é mais bonito e mais duradouro, vamos dizer assim. Certo. A mamopexia sem a inclusão do silicone, ela tem que ser uma mama mais glandular, ela é mais dura, então ela mantém mais o resultado. Doutor Paulo, em termos aí de duração, quantos anos mais ou menos dura uma cirurgia desta? E se também depende, de vários fatores, para continuar com a mesma qualidade de quando foi realizada a cirurgia, mas existe assim um prazo de validade ou não? Então, eu estive agora num congresso no final de semana que falava sobre a mamopexia de aumento com prótese de silicone. E o palestrante começou o assunto dizendo que essa cirurgia é uma cirurgia de alta complexidade. Em alta complexidade. Por quê? Porque ela depende de vários fatores. Sim. Tipo de pele, peso da paciente, tamanho de prótese, aonde colocar a prótese, fator tempo. Certo. Entendeu? Por que é alta complexidade? Porque depende de muitos fatores o resultado. Sim. Então os resultados são muito variáveis por causa dessas variáveis todas. Entendeu? Então, você fala do tempo que dura, vai depender de vários fatores. Peso da paciente, tipo de pele. Idade, da paciente. Idade também, da paciente, você entendeu? Tipo de prótese, tudo isso depende. Então você não pode pegar 10 pacientes e fazer 10 mamopexia com prótese, vão ter 10 resultados diferentes. Certo. Por quê? Uma tem mais flácida, outra mais gordinha, outra engordou, outra emagreceu, outra tem 60 anos, outra 30 anos, entendeu? Então depende, por isso que é uma cirurgia de alta complexidade, porque depende de vários fatores. Certo. Doutor, e qual a idade, em média, das mulheres que mais procuram essa cirurgia hoje no teu consultório? Tem uma faixa de idade ou não? Havia uma faixa que era pós-gravidez, quer dizer, depois que teve os filhos, amamentou, a mama ficou flácida, vinha fazer. Certo. E as pacientes mais jovens, que ainda não tiveram gravidez, resistiam um pouco por causa da cicatriz. A mamopexia é uma cirurgia que tem a cicatriz inteira, que você tem que tirar a pele, então ela tem mais cicatriz. Certo. E as pacientes jovens que ainda não tinham tido filho, resistiam mais por causa da cicatriz. Agora até elas estão aceitando a cicatriz, desde que fique uma mão mais alta, mais levantada, com um formato mais bonito, elas aceitam a cicatriz. Então hoje não tem muito limite de idade, não. Nossa, e a paciente com que idade, então, ela poderia procurar o doutor para fazer uma cirurgia dessa, doutor Paulo Padovez? Bom, se você tiver uma paciente de 20 anos, que fez um regime, emagreceu muito, fez uma cirurgia bariátrica, certo, a mama dela vai estar muito flácida, ela já tem indicação de fazer essa mamopexia com prótese com 20 anos. Doutor Paulo, outra pergunta que nós recebemos, das pacientes, há uma diferença muito grande de valores entre aquela paciente que só coloca a prótese de silicone e entre essa cirurgia também que coloca-se a prótese de silicone e também a mamopexia? Dá um aumento muito grande de valor? Existe a diferença de valores, porque são cirurgias diferentes. Sim, claro. A prótese de silicone Certo. simples, cirurgia de 2 horas, Sim. Internação de um dia, vai embora no mesmo dia. E a mamopexia é uma cirurgia de 4 horas, então O dobro. o dobro de tempo, o dobro de material,
Então existe uma diferença de preço. Certo. E às vezes causa uma certa confusão que a paciente chega no consultório e a amiga colocou silicone e gastou X. Sim. Só que a indicação dela não é só colocar, é fazer uma mamopexia, não vai dar aquele X da amiga. Exatamente. Então ela fala, minha amiga ficou mais barato. Não é, porque a sua amiga fez outra cirurgia. Sim. Então é importante lembrar disso aí. A colocação simples de silicone é uma cirurgia menor. Certo. A mamopexia com prótese é uma cirurgia maior. Então tem uma diferença de preço e de valores aí. Por isso, né, doutor Paulo, que a gente sempre orienta aqui nas nossas entrevistas que a paciente ela tem que passar por uma consulta, né, por uma avaliação, porque cada biotipo, né, digamos assim, tem todo um estudo, né, doutor? Isso. Que no caso o doutor vai indicar para essa paciente e não se basear, né, de repente, por amigas, né, por vídeos, por revistas, né, doutor Paulo? Eu tenho um exemplo básico disso aí. Uma vez uma paciente perguntou que ela tinha 3 filhas e as 3 queriam colocar silicone. Quanto ia custar? Eu falei, eu preciso ver as 3. Sim. Por acaso, uma foi colocação de prótese simples. Certo. A incisão embaixo e tal. A outra teve que tirar a pele ao redor da areola para subir um pouquinho a areola. E a terceira foi mamopexia com prótese. Então, 3 filhas, situações. 3 irmãs com 3 situações diferentes. Sim. Então você não pode dizer o valor da cirurgia sem ver o paciente. Porque é comum o paciente ligar quanto que estava a prótese silicone. Não é assim, né? Eu preciso ver a paciente. né? Por isso que existem as consultas, Por isso né, tem a doutor consulta, Paulo, toda claro, vez, né? Com certeza. Doutor, e no caso a mamopexia, ela demora um pouco mais a recuperação do que apenas uma colocação de prótese de silicone, né? Pela presença da cicatriz maior, que retirou pele, o cuidado pós-operatório é outro, é maior, então o tempo de recuperação é maior. Então tem que ter uma preparação antes da paciente escolher uma época que ela possa se recuperar dessa cirurgia. Doutor, em média, se correr tudo bem, se a paciente for aquela paciente, digamos, com amor próprio, Cuidadosa. né? E cuidadosa, né? Fizer a dieta certinho, em torno de quanto tempo ela se recupera totalmente de uma mamopexia, doutor? Acho que 30 dias é um bom prazo, né, para se recuperar. Certo. Sim. Com 30 dias ela já consegue voltar a trabalhar, então. Às vezes, dependendo da atividade dela, se for uma Certo. parte de escritório, não trabalha mais em computador, com 3 semanas, 20 dias, ela está voltando. Mas 30 dias é o ideal para ela estar podendo dirigir e já se libertar mais. Doutor Paulo, sempre que nós conversamos, né, nós falamos muito a questão pós-operatória. Existem pacientes rebeldes que o doutor orienta certinho, passo a passo da recuperação, e elas acabam fazendo do jeito que elas querem? Infelizmente existe. Existem os pacientes que não fazem nada do que você fala e faz tudo do jeito dela e geralmente traz problema, abre ponto, junta líquido, pós-operatório é mais trabalhoso. Felizmente é a minoria. Certo. Você pega um grupo de 10, 20 pacientes, vai ter uma ou outra só. Mas você nota nitidamente a pessoa que não está colaborando, não está seguindo, Certo. e aquela que está seguindo, entendeu? Certo. Então você vê logo, você começa a perguntar à paciente, você vê que ela já está dirigindo com 5 dias, já está fazendo atividades todas. Por quê? Você está vendo que está meio arrastado a evolução daquela cirurgia. E aquilo que a gente sempre comenta, né, doutor Paulo? De repente a paciente ela tem ausência de dor, mas é um procedimento cirúrgico, Justamente. né? Ela tem que ter cuidados, Não é né? porque não está doendo que está liberado para fazer tudo, ainda está muito recente. Certo. Doutor Paulo, muito obrigado por essa tua participação aqui, tá? E a paciente que nos acompanha, não esqueça, cuidados pós-operatório. Quer um resultado como você realmente gostaria, né? Então faça exatamente o que o médico, o seu cirurgião plástico orientou você a fazer na sua recuperação. Muito obrigada e até o próximo.